Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje a gente vai fazer a montagem do nosso ovo recheado de brigadeiro gourmet ao leite. E aqui a gente vai precisar de atenção a algumas coisas e eu já vou estar dando algumas dicas para vocês. Primeiro, nós vamos utilizar o granulado, e você pode usar o granulado que você quiser. Eu estou usando o granulado de chocolate ao leite da Callebaut, mas você pode escolher qualquer granulado. Para fazer a decoração do nosso ovo, eu vou utilizar o bico pitanga 1M da Wilton. É o bico pitanga aberta 1M da Wilton. Junto com o bico pitanga, a gente vai precisar de um saco de confeitar. E aqui eu já tenho uma dica para você. Esse saco transparente descartável, ele é muito frágil. Então não comprem desse saco transparente, porque você vai colocar o seu recheio aqui dentro e na hora que você apertar para ele sair no bico, ele vai estourar, porque esse recheio, ele é mais grossinho, ele é mais resistente. Então esse saco não é indicado. Eu vou utilizar aqui o saco de confeitar da Mago, é o Grand Chef Mago número 2, pode ser qualquer tamanho que você quiser, não se preocupe com a numeração, basta ser um saco de confeitar mais resistente. E esse saco ele é muito bom, apesar de ser um saco que ele é descartável, você pode utilizar várias vezes, eu já utilizei ele uma vez, então eu só fiz lavar, higienizar e a gente vai utilizar ele aqui de novo sem problema nenhum, ele é bem resistente. Então você vai pegar o saco de confeitar, vai fazer um corte aqui embaixo que caiba o seu bico pitanga, vai passar o bico pitanga aqui por cima e depois disso a gente vai colocar o recheio e fazer a decoração do nosso ovo. Além disso, vocês vão perceber que eu já vou montar o nosso ovo na própria base onde ele vai ser entregue. E por que eu faço isso? Porque como esse é um ovo que tem uma decoração em cima, se a gente deixar ele pronto fora da base, vai ficar muito difícil manusear depois para colocar ele na base, sem borrar, sem danificar a parte do brigadeiro e tal. Então se você montar ele já na base, é uma garantia de que seu ovo ele vai ficar perfeito, sem seu dedo bater aí no brigadeiro, nem desmanchar nada nele. A decoração vai ficar impecável. Então vocês vão ver as embalagens na aula de embalagens, mas eu já estou utilizando aqui a base para o ovo de colher para montar o nosso ovo. Outra dica, e essa é a dica mais importante, é como você chegar no ponto certo do brigadeiro para usar o bico de confeitar. E quando o seu brigadeiro já estiver frio, ou seja, você fez o brigadeiro lá na aula de recheios, colocou no saco de congelamento, levou para congelar, depois para utilizar você deixou ele em temperatura ambiente até ele voltar à consistência normal dele, e quando ele já estava em temperatura ambiente que eu trouxe para cá para utilizar e rechear os ovos. Quando ele está assim, já em temperatura ambiente, depois de ter passado por todo esse processo, você precisa ver se ele vai realmente fazer a flor, se ele está no ponto certo de fazer essa decoração com flores e arabescos em cima dos ovos. E para você saber se está no ponto certo, basta você colocar uma colher no seu vaso de brigadeiro e puxar lentamente essa colher para cima. Você vai ver que ele vai formar uma pontinha em cima. Se ele formar essa pontinha em cima e essa pontinha ela ficar firme, isso significa que na hora que você fizer o seu desenho com o brigadeiro em cima do ovo, ele vai permanecer firme.
Mas na hora que você fizer essa pontinha ela desmanchar, isso significa que suas flores, seus arabescos, que você tentar fazer com o bico, ele vai desmanchar também. Então é bom que você faça esse teste antes para saber se o seu brigadeiro está no ponto certo. Claro que na hora que você puxar para cima, ele não vai ficar a pontinha toda inteira, ele vai dobrar, mas ele vai permanecer para cima. O que ele não pode é descer da colher, certo? Se ele descer da colher é porque ele ainda estava num ponto mole e você não chegou no ponto certo. Agora nós vamos fazer a montagem do nosso ovo. Agora eu já estou aqui com o saco de confeitar e o bico pitanga e nós vamos fazer a decoração no nosso ovo. Você deve mirar sempre em cima da casca do ovo e não mirar na parte de dentro, certo? Porque é isso que vai dar aquele aspecto de que o recheio tá caindo em cima do ovo. Então a gente mira em cima da casquinha do ovo, faz uma voltinha e desce. O movimento é sempre esse, como uma onda, vai e desce. A gente vai, faz uma voltinha e desce de novo, por toda a borda do ovo. Faz uma voltinha, desce de novo. Faz uma voltinha e desce de novo. Agora eu vou fazer mais de pertinho para vocês verem bem detalhado. Faz a voltinha, desce de novo. Aqui você vai apertar para fazer a voltinha e aí apertando um pouco menos você vai descendo. Aperta, faz a voltinha, vai descendo. Aperta, faz a voltinha, vai descendo. É isso que dá o aspecto como se o brigadeiro ele tivesse descendo pelo ovo, tivesse transbordando realmente, fica bem bacana. E agora para finalizar, a gente vai fazer só uma pitanguinha aqui. Só para finalizar a decoração mesmo, para fazer um acabamento nessa partezinha que ficou solta. É só apertar, apertar e puxar para cima. E está pronto o nosso ovo. Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma aula. E nessa aula de hoje